Ô, espelho, puxa as palmas, velho. Igreja, deixa eu só achar aqui o meu texto. Eu sou da região amazônica, sou de Rondônia, gosto sempre de lembrar isso. Estava conversando com o Tairone ali, ele vai para a missão Amazônia com o pessoal lá da sede, onde a galera da igreja se junta de São Paulo e vai evangelizar lá na Amazônia, lá perto de Manaus. E lá a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente encontra no meio do mato. A gente foi criado no meio da floresta. Então, normalmente o que a gente aprende, animais coloridos, sapo colorido, rã muito colorida não vai porque é venenoso, né? Assim como plantas, você não pode comer tudo o que você vê, porque também pode ser venenoso, né? E o interessante é que essas substâncias, cobra então nem se fala. Lá, hein, Gustavão? Gustavão era pequeno, do meu tempo e do pai dele. A minha brincadeira, a gente morava numa rua que não era asfaltada e de frente tinha mata. Então a nossa brincadeira é que chove muito lá, e aí cria-se poça de lama na rua, e aí quando chovia criava aquelas poças de lama gigante, e aí começava a aparecer cobra. Então a nossa brincadeira era pegar a jiboia, que não é venenosa, né? A gente pegava com um pau assim a jiboia e levava as brincadeiras dos moleques, né? É por isso que eu sou pastor hoje. E levava para o meio da rua, aí os carros vinham passar, a gente falava, pô, passa por cima da cobra. Aí os caras passavam por cima da cobra, os defensores dos animais não se doam, a gente era criança. E aí os caras, canta pneu, os caras cantavam pneu em cima das cobras. Hoje os caras iam prender a gente. Mas a gente era pirralho, pequeno. E aí pegava sapo e pintava de corretivo, soltava no meio do mato, aquele negócio branco assim, no meio do escuro, pulando, coisa mais linda. E essa era a nossa brincadeira ali no meio do mato. Mas a gente tinha que ter cuidado, porque, como eu falei para vocês, tem os animais, tem as plantas, algumas frutas que são venenosas, né? Para você ter noção, que dependendo da dosagem, nós temos os médicos aqui, presbítero Javier e Caterine, que dependendo da dosagem pode ser veneno, o veneno pode te matar, ou dependendo da dosagem pode se tornar um remédio, né? Pode te salvar, né? O captopril, eu estava vendo que é com base no veneno da cobra jararaca, uma das mais venenosas, que mais mata cobra, é um remédio para pressão, né? Então, dependendo da dosagem, aquilo vai te matar ou aquilo vai te salvar. Então, hoje, trazendo para a realidade que nós vivemos no Brasil e no mundo, esse veneno que a gente vê muitas vezes é a informação. Se você não tiver cuidado não com a dosagem, mas de onde vem esse veneno, de onde vem essa informação, você vai estar ouvindo a verdade ou vai estar ouvindo mentira. Então a gente tem informação o tempo todo, quer seja redes sociais, quer seja na televisão. Eu nem assisto mais jornal. Todas as informações a gente tem na palma da mão ali. Eu nem sei mais quem é que apresenta o da Globo, quem... Não tem, cara. Lá em casa, por exemplo, eu tinha TV a cabo. Eu tirei, só tem os aplicativos que me interessam, porque o cara pagava cento e tantos canais e assistia 5, 10, né? Então, tirei, sai muito mais barato tirar a TV a cabo e ficar com os aplicativos. O de esporte, o infantil, o YouTube, tá tudo no YouTube hoje. A minha televisão é o YouTube hoje. Então, hoje o grande veneno no nosso meio é a informação. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser um veneno ou pode ser o remédio. Hoje em dia, o que mais podemos comparar ao veneno é justamente a informação, aquilo que você tem escutado. E aí o problema é de onde vem essa fonte, o que você tem ouvido, quem tem te falado. Porque dependendo dessa informação que você está recebendo, ela pode ser um veneno ou pode ser um remédio. Ela pode te levar para próximo de Deus ou pode te levar para distante de Deus. Pode te levar para próximo do destino profético que Deus tem para a sua vida, ou pode te levar para distante do teu destino profético, te afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. E essa informação, esse veneno, tem o poder de mudar o comportamento das pessoas. Assim como o veneno, quando entra no corpo, na corrente sanguínea de uma pessoa, o comportamento da pessoa muda. A informação também.
E aí a gente tem que ter muito cuidado daquilo que a gente tem ouvido. De quem você tem ouvido. Porque a informação muitas vezes tem levado você para um lugar distante de Deus. Aquilo que você tem ouvido de alguém, de algum portal ou de alguma pessoa dentro da igreja, no teu trabalho, isso pode estar te afastando ou te trazendo para perto de Deus. Isso pode estar te afastando ou te trazendo para perto daquilo que Deus tem para a sua vida. E na Bíblia a gente vai encontrar diversos exemplos a respeito disso, mas nessa noite eu quero usar um exemplo de uma pessoa que seguiu uma direção de uma pessoa de Deus e teve a sua vida transformada. E aí a gente tem que pensar na realidade da igreja hoje, que muitas vezes o falatório, a fofoca, o disse-me-diz, as redes sociais, você tem confiado em quem não deveria estar confiando. E isso tem te afastado não das pessoas, mas de Deus. E esse é um cuidado, é um zelo que nós precisamos ter hoje em dia. Todo mundo quer estar dando opinião, todo mundo quer estar ouvindo, todo mundo quer estar falando. E aí isso muitas vezes pode estar te afastando para aquilo que Deus tem para a tua vida. Abre tua Bíblia lá em 2 Reis, segunda carta dos Reis, segundo livro dos Reis, perdão, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Quem achou diz amém. Vou contar uma história aqui para vocês, depois eu vou contextualizar, tá certo? A partir do versículo 1, com reverência à palavra do nosso Deus, ele diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram a presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: Essa é a sua senhora. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, sendo o rei de Israel, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disseste alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão Deus de Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Até aqui. Deixa aberto aí esse texto que a gente vai estudar ele. Então, contextualizando o que aconteceu aqui. Normalmente, quando a gente ministra sobre esse texto,
A gente fala sobre os 7 mergulhos que Naamã deu, que ficou curado, mas nessa noite eu vou tratar de uma outra coisa. Então, nesse tempo aqui, a Síria dominava o mundo. O exército sírio, o império sírio, dominava o mundo. E esses homens eram muito temidos. E Naamã era simplesmente o rei, o líder do exército, o general daquele exército tão temido. Daqueles homens que arrancavam cabeças e empilhavam em praça pública. E aí Naamã, um cara famoso, um cara conhecido, um cara respeitado, depois do rei da Síria, ele era o homem mais respeitado na sua terra e pela população. Simplesmente o cara tem lepra. E aí ele tem lepra, só que na casa dele, como eles tinham invadido Israel, eles tinham levado cativo uma menina de Israel, uma moça, para trabalhar na casa dele. E essa moça fala: se você fosse a Israel, lá tem homem de Deus que pode te curar. E aí Naamã vai lá no rei dele, no rei sírio, e fala: estão pedindo para eu ir lá em Israel para eu ser curado, porque a lepra era condenação naquele tempo, não tinha cura. E lembrando que os sírios adoravam a outros deuses, os sírios serviam a outros deuses, não tinha nada a ver com o nosso Deus. E aí ele vai até o rei fala: pô, vou te dar uma carta endereçada ao rei de Israel, vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar roupas, para que aí você leve ao rei de Israel para que ele possa te curar. E aí Naamã pega toda a sua tropa, pega carros, pega equipamentos, pega ouro, pega prata, chega lá com toda a pompa, né, parecendo um cabo aqui do Brasil que quando viaja leva tudo junto. Aí ele chega e apresenta ao rei de Israel. O rei de Israel fala: meu irmão, você está querendo tirar onda com a minha cara? Como eu sou Deus para curar alguém? Você está querendo me alcançar, você está querendo invadir Israel novamente. O rei de Israel fala: quem sou eu para curar? E aí o profeta Eliseu, o profeta naquele tempo em Israel, fala: não, deixa comigo, não precisa rasgar as vestes, rei, fica tranquilo, deixa comigo que eu cuido desse negócio. E aí Naamã vai lá até o profeta. Chegando no profeta, o profeta nem sai de casa. Ele chega lá com ouro, com prata, tudo para o profeta. Afinal de contas era um líder, era um cara respeitado no lugar dele, é um cara que todo mundo se dobrava diante dele, Naamã. E aí ele chega lá na casa do profeta, bate lá na porta, e aí o profeta só dá um recado para ele: vai lá no Jordão, dá 7 mergulhos que você vai ser curado. Ele sai indignado. Ele fala: velho, mas eu vim lá de longe, tô com ouro, tô com prata, tô com a carta aqui de recomendação do meu rei, e esse cara nem vem me receber, me manda ir lá, simplesmente me banhar no Rio Jordão. O Rio Jordão, você vai em Israel, o Rio Jordão é curtinho, cara. É onde Jesus se batizou, é um rio que corta Israel de norte a sul, ele morre no Mar Morto. A gente teve a honra das vezes que fomos em Israel, né, Rafa? A gente descer de rafting, descendo competição dos bolas de neve lá de rafting. A água é bem geladinha, porque ela desce do Hermon, que são as geleiras lá no norte de Israel, que derretem e formam o Rio Jordão. Então é um rio curtinho, você vê o outro lado da margem, às vezes é 5 metros, 10 metros, é curto. E aí Naamã fala: cara, era melhor eu lá em Damasco mesmo, me molhar nos meus rios, eles são muito mais bonitos, se eu mergulhar lá eu ficava curado. E aí ele vai embora indignado, fala: eu quero mais ser curado nada também. E aí os soldados dele vão atrás: calma, chefe. Como é que o senhor vai embora? Se ele tivesse mandado o senhor fazer alguma coisa difícil, alguma coisa, subir escadas de joelho, andar plantando bananeira durante quilômetros, sei lá o quê, você não ia fazer para ser curado? E ele te pede algo tão simples: dar 7 mergulhos dentro d'água e ser curado. O senhor não quer fazer? Aí tá bom, aí volta, vai lá, dá os 7 mergulhos e é curado. E aí agradece a Eliseu e fala: cara, não há outro Deus senão o Deus de Israel. Amém? Então, nesse contexto a gente vê Naamã sendo curado. E esse homem passa por um processo de Deus. Não é simplesmente um processo de cura de uma enfermidade, mas de uma cura espiritual, de um encontro poderoso com Deus. Era um homem importante, cara. E lepra naquele tempo era algo muito sério. Lepra naquele tempo representava, além da doença, além de uma sentença de morte, representava que a pessoa estava em pecado. Então a lepra era algo muito sério. Imagina para Naamã, um cara respeitado, o líder do exército, o cara que todo mundo temia, de repente aparece doente com lepra. O que esse cara fez? O que está acontecendo na vida desse cara? Ele é um líder, ele se diz um cara correto, e como é que agora ele aparece com lepra? Lepra
Em Israel a galera jogava para o deserto, ia morar lá no deserto. Mas eu não quero focar aqui, como eu disse, nos 7 mergulhos de Naamã, mas no processo de Deus na vida de Naamã, e que corresponde ao processo de Deus muitas vezes nas nossas vidas, para mostrar o que realmente nos importa e o quanto nós precisamos nos despojar, nos libertar, largar bem longe todo tipo de orgulho nas nossas vidas, amém? Então, a primeira dica, já pega aí o que Deus quer falar com você nessa noite. O primeiro ensinamento que Deus nos mostra a partir da vida de Naamã, desse episódio, é que todo tratamento de Deus em nossas vidas, mudanças, transformações, viver aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, para mim e para a tua história, para mim e para a tua casa, não cai do céu. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, não cai do céu. Não é você simplesmente vir ao culto, esperar cair do céu e ficar parado o resto da semana pecando novamente. Não cai do céu. Que a gente aprende com Naamã, que a gente precisa ir em direção a Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. Ele estava doente, ele estava zoado, ele fica sabendo que em Israel tem um profeta. E aí a mulher de Deus que trabalhava na casa dele fala: procura o profeta em Israel. Era tipo ela falando: você precisa ir buscar a Deus, você precisa ir ao culto, você precisa conhecer Jesus. Era isso que estava acontecendo. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que as coisas não vão cair do céu simplesmente, meu irmão. Quer ter a vida mudada, quer ter a vida transformada, quer receber uma cura, sai do teu lugar e vai em busca de Deus. Vem ao culto, participa da igreja, se envolve. Naamã precisou sair do seu país para ir até Israel encontrar a Deus, o Deus verdadeiro. Sai da tua zona de conforto, se envolve, vai para o culto, vai para a célula, ora, jejua, leia a palavra, mas não fique esperando as coisas caírem do céu. Naamã teve que sair de Damasco e ir até Israel para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com o Senhor. Eu já falei várias vezes aqui, eu vim para a igreja há 17 anos, atrás da minha cura. Tinha síndrome do pânico no tempo, ansiedade. Em 2008 ninguém sabia direito o que era isso. E aí já tinham tentado todos os tratamentos, nada mudava. E a pastora falou: você precisa conhecer Jesus. Você já tentou todos os remédios, todos os tratamentos, e nada tem mudado na sua vida. Você precisa conhecer Jesus, você precisa tentar Jesus. E eu cheguei na igreja por isso, atrás da minha cura. E tempos depois fui curado. Mas tive que sair da minha zona de conforto, tive que sair do lugar onde eu estava para ir encontrar Jesus. Agora, se você continuar onde você está, esperando que o seu marido faça por você, que a sua esposa faça por você, que o pastor faça por você, nada vai acontecer. Não adianta a gente vir ao culto e continuar do mesmo jeito durante o resto da semana. Não adianta vir ao culto e sair da porta, voltar a fazer o que fazia antes. Não adianta. A primeira coisa que Deus nos fala nessa noite: quer ter a vida mudada, quer ser curado, quer mudar aquilo que você tem vivido hoje, sai da tua zona de conforto. Sai da tua zona de conforto. O cara tinha tudo lá em Damasco. O cara tinha dinheiro, o cara tinha pessoas para servir, mas não tinha o principal, Deus. E não tem coisa pior do que a gente viver fora da vontade de Deus. Eu estava relembrando aqui antes do culto, lá com o Russo e com o Tairone, quando nós fomos enviados para Patos, para plantar a igreja Bola de Neve em Patos. Para a gente, cara, uma honra, tudo, mas é dolorido, é difícil. Nós temos famílias, nós temos negócios, mas precisamos sair daqui e ir para lá. É preciso coragem. É preciso, se Deus mandou, se Deus confirmou, é preciso coragem. Ah, mas é que eu não estou vendo o chão. Bota o pé que Deus vai botar o chão. Mas é preciso sair da tua zona de conforto. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que todo tratamento de Deus em nossas vidas, mudanças, transformações, começam quando nós vamos em direção a Deus. Faça a sua parte. Se mova. Saia do teu lugar.
E a segunda coisa que a gente aprende é que Deus sempre vai mandar alguém para te ajudar. O Senhor sempre tentará estender a mão de uma maneira ou de outra, por mais que você não entenda e não esteja percebendo. Naamã estava lá, zoado, mas ele tinha levado cativa como escravo uma menina de Israel, temente a Deus. E aí na casa dele ela fala para a esposa de Naamã, ó, fala para ele que tem cura para isso que ele está passando. Vai para Israel, lá tem homem de Deus que pode curar ele. Sempre aparece alguém para te ajudar. Sempre Deus vai preparar alguém para te estender a mão. Sempre Deus vai preparar alguém, vai levantar alguém para te ajudar. E muitas vezes a gente não está entendendo. E são pessoas que a gente menos imagina, num tempo que a gente jamais imagina, que de repente aparecem e que muda. Fala, poxa, por que você não faz assim? Poxa, por que você não faz assado? Pô, por que você não vai por aqui? Pessoas levantadas por Deus. No Antigo Testamento a gente vê Deus levantando anjo, enviando anjo o tempo todo. Hoje pode ser o teu irmão, a tua irmã aí do teu lado, que vai falar, cara, por que você não age dessa maneira? 1 Samuel 16:7 diz, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E uma menina simples, empregada, escrava do superpoderoso Naamã, líder do exército sírio, mostra qual era o caminho da cura dele e ele é curado. E ele tem um encontro com Deus. E a vida dele é transformada. Outro momento onde Deus levanta pessoas para ajudar Naamã é quando ele fica revoltado. Fica de biquinho e fala, pô, mas eu vim aqui, o profeta não recebeu Naamã. O profeta não recebeu o superpoderoso Naamã, líder do exército sírio. Foi embora. E aí os soldados dele vão atrás e falam, não. Se fosse algo difícil, eu ia fazer, mas ele só está pedindo para mergulhar. Então os próprios servos dele, os próprios empregados dele, ajudaram Naamã a voltar para os caminhos. Ajudaram Naamã a seguir no caminho do Senhor, a ter um encontro com Deus. E é assim com a gente também. Quando a gente está querendo desistir, Deus sempre manda alguém para te ajudar. O problema é que muitas vezes você não percebe. Está se lamentando, está chorando e não vê que tem gente querendo te ajudar. Não percebe porque querem mandar e dizer a Deus da maneira que ele tem que agir, quem ele tem que usar. Fala, não Deus, não, essa pessoa não. Uma empregada da minha casa, um soldado meu, não, esse aqui não. Poxa, se viesse o presbítero, se viesse o diácono, se viesse o prefeito me falar, mas uma pessoa dessa não sabe nem o que está falando. Deus usa quem ele quer. Deus está tentando te ajudar, Deus está tentando te levantar e você não está valorizando. Porque você quer que Deus haja do jeito que você acha que deve ser feito. E infelizmente muitos estão perdendo oportunidades em Deus. Muitos estão caminhando para um caminho distante da vontade de Deus. Muitos não estão no centro da vontade de Deus. Não estão vivendo a transformação que esperam em Deus. Porque tem um veneninho que está no coração, no seu coração, e que estava no coração de Naamã. E que impede a pessoa de ser curada, como impediu Naamã de ser curado naquele momento. Que impede você de viver os planos de Deus. Que impede você de ter um encontro com Deus. Que faz você se afastar dos caminhos de Deus. Tinha um veneninho ali no coração de Naamã, que fez ele virar as costas e sair chateado. Que veneno é esse? Bota lá no versículo 10. 2 Reis 10, 5, 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. 11. Porém Naamã muito se indignou. Repete comigo, se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Verso 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que os de todo Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi embora com indignação. No verso 11, Naamã se indignou porque o profeta não foi lá fora atender a ele. Ficou indignado.
Como é que ele me manda eu tomar banho no Jordão? Primeira indignação dele foi essa. Como é que eu vou no Rio Jordão aqui, tendo rios melhores? E ele se indignou. Como é que o cara não vem me receber? Lá no versículo 11, bota lá novamente. Eu falo, cara, eu achava que ele ia sair, ia botar a mão na minha cabeça, ia descer fogo do céu, ia vir anjo aqui, ia manifestar a glória de Deus, e eu ser curado. E ele manda eu mergulhar. E aí no verso 12, novamente, diz que ele vai embora indignado, com raiva. Então, vamos lá. No verso 11, a primeira vez que ele diz que Naamã se indignou, coloca aí novamente, por favor. Porém, Naamã muito se indignou quando ficou sabendo que a cura dele era dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Essa palavra no original é uma palavra chamada katzaf, quer dizer ira, raiva. Ele estava com muita raiva. Ele estava muito irado. Ele ficou furioso com o profeta, o homem de Deus, porque mandou ele dar 7 mergulhos. Mas quando a gente vai para o versículo 12, que fala que ele se indignou e foi embora, voltou-se e se foi com indignação. Essa indignação de que simplesmente ele não ficou com raiva, ele ficou irado, ele se indignou e foi embora, é uma palavra no hebraico chamada remá, é diferente. A indignação de agora é diferente daquela do versículo 11. Essa segunda agora não é de ira, não é de raiva. Essa remá significa calor, fúria, indignação, mas significa veneno. A indignação que fez ele ir embora era um veneno que tinha no coração dele. E era aqui que eu queria chegar. Porque muitos hoje estão perdendo a oportunidade de serem curados, de terem suas histórias mudadas, de terem um encontro verdadeiro com Jesus, porque simplesmente ainda existe um veneninho dentro do teu coração. Veja que ele não foi embora quando ele está virado. Veja que ele não foi embora quando ele estava com raiva, porque ele estava esperando outra coisa. Ele foi embora quando esse veneninho despertou e acendeu no coração dele. O veneno altera o comportamento das pessoas. Esse veneno tem alterado o comportamento das pessoas, tanto as que não conhecem a Jesus, como muitos e muitos que conhecem a Jesus. Tem causado dúvidas para onde você vai. As pessoas ficam, mas para onde eu vou? E de repente Deus responde como num passe de mágica. E muitas vezes está como Naamã. Está indo embora indignado, que o veneninho estourou dentro do coração. Vai embora. Vai embora. Simplesmente vira as costas. Mas como assim, Deus? E não percebem que é Deus quem está tratando você, que está provando o teu coração. Nunca vi hoje em dia a igreja brasileira, talvez no mundo todo, está assim. Povo para um lado e para o outro. Pá, 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 pá. E o veneno estourando lá dentro do coração. Indignados. Com raiva. E esse veneno nos remete a Satanás, a serpente que enganou Adão e Eva, e engana o povo até hoje. Ele colocou um veneninho no coração deles lá, separando eles de Deus, impedindo eles de ter um relacionamento com Deus. Por isso muitos se indignam com líderes, com igreja, com Deus. É o veneno contaminando os corações. Cada justiceiro hoje, cada um com a sua justiça, cada um com a sua verdade. Isso me faz lembrar dos 2 jovens indo no caminho de Emaús, desconsolados. Jesus tinha morrido. Eles eram discípulos de Jesus e Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado na sexta. Eles estavam voltando no domingo para Emaús, que eles não tinham visto Jesus ressuscitar. Mas como não tinha sido do jeito que eles queriam, eles imaginavam que Jesus ia voltar, sei lá como quem, o Thor, o Capitão América, sei lá como. Eles esperavam de um jeito espetaculoso, aquele negócio maravilhoso, e não foi daquele jeito. E eles estavam voltando para casa frustrados, indignados, como Naamã. Estavam voltando indignados para casa, com um veneninho lá no coração, falando, cara, Jesus disse que ia ressuscitar, mas não aconteceu como a gente queria. Não aconteceu como a gente esperava. Só conseguimos entregar nossas vidas a Deus se nós desencanarmos das nossas expectativas humanas nele.
Então, se você não se libertar das suas expectativas de divindade, você não vai reconhecer nem o próprio Jesus como esses rapazes. Eles começaram a caminhar, indo para Emaús. Jesus começou a andar com eles. Eles não reconheceram que era Jesus, porque esse veneninho no coração, essa indignação de que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero que aconteça, moldar o Deus do jeito que eu quero que Ele seja, me dá as respostas que eu quero, que a igreja seja do jeito que eu queira, faz as pessoas não verem Jesus ali ao lado o tempo todo. A palavra diz que nós olhamos para Ele e não vemos nele beleza alguma que nos agradasse. Isaías fala sobre isso. Porque nós criamos a expectativa humana de que Jesus faça, haja e seja como nós queremos. E aí hoje todo mundo quer que Jesus seja de um jeito. Nós ainda enquadramos Jesus no nosso ponto de vista estético, do ponto de vista que nos interessa, a partir do nosso prisma, a partir do nosso ângulo, daquilo que nós necessitamos e precisamos. Aí, por não conhecermos Jesus, passamos a explicar Jesus para Jesus. Olha que massa! Por conta da nossa indignação, porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós tentamos explicar para Jesus como Jesus tem que ser. Assim, ó, hoje, ó, todo mundo quer moldar Jesus do seu jeito. Ele deve agir, como ele deve falar, como ele deve se portar. Daí muitas vezes fica enchendo a bola de Jesus para ver se ele te dá o que você está querendo. E aí ficamos escolhendo, avaliando se o culto é bom, se o culto é ruim, se a igreja é boa, se a igreja é ruim, como é que é a estrutura da igreja, o ar-condicionado, se tem luzes, o telão, se tem artes. Você está criando expectativa das suas necessidades e desejos. E nós não estamos no culto para realizar nossos desejos. A gente está aqui para entregar nossa vida a Jesus, para adorar a Deus. Nós nos sacrificamos no culto. O sacrifício somos nós. Nós o adoramos. Para de criar expectativa humana. Naamã ficou revoltado. Poxa, mas eu esperava outra coisa. Era um show. Essa semana uma publicação fez sucesso aí, da dopamina nas igrejas. Que é isso que a galera quer? Dopamina, luzes. Não tem problema nenhum. Agora você não pode ir para a igreja em busca disso. O culto não é para você. O culto é para Deus. Muitas vezes usamos a Bíblia para enquadrar Deus, achando que as promessas são nossas armas para enquadrar Deus, botar Ele na parede. Fala, mas tem essas promessas. Como é que o Senhor não faz isso na minha vida? Era Naamã, fala, era melhor ter mergulhado lá. Como é que eu venho aqui? Um líder, um cara rico, um cara poderoso, um cara maravilhoso. Naamã, tenho promessas. Cadê minhas promessas, Deus? O profeta nem vai atender ele. Cara do pastor Guto. Nem vai. As pessoas querem usar as promessas, querem usar a Bíblia para enquadrar Jesus e falar, agora me dê. Agora me dê o que você prometeu. Aí vem para o culto e agora me dê o que você prometeu. Como se isso fosse alguma garantia de ter alguma coisa de troca. A Bíblia não é para gerar em você uma fé que você vai ter o que você quer e o que você precisa. A palavra de Deus é para gerar em você a fé na certeza do que você tem para oferecer a Deus. Então a palavra de Deus não é para te dar expectativa do que você pode receber. É para te dar a certeza do que você já recebeu. Para que a palavra de Deus, para que você tenha a certeza de que você tem a oferecer. E não o que tem a receber. Quando nós vemos aqui, não tem a ver o que posso dar, o que eu posso receber de Deus. É o que eu posso dar a Deus. Então a palavra de Deus não é para ter a expectativa, para você ter a expectativa no filho que você quer ter. A palavra de Deus é para você ter a certeza do pai e da mãe que você pode ser, independente do filho que você vai receber. Aqueles homens no caminho para Emaús não enxergavam Jesus por tamanha frustração que eles estavam tendo.
Por tamanha frustração que eles carregavam. O próprio Jesus pregando para eles ali o tempo todo. Jesus pregando para os caras o tempo todo. E nada aconteceu. Eles só perceberam depois que Jesus vai embora que ali era Jesus. Tudo porque eles colocaram em Deus suas expectativas humanas que saciassem suas necessidades e lhes interessasse, o que lhes interessasse. É isso que acontece. Foi Naamã. Ficou decepcionado com Deus. E aí você coloca a expectativa em mim. Vai quebrar a cara. Pergunta minha esposa, meus filhos. Já falou, minha filha tocando aqui, mas essa não é não. Cadê? Tá ali. Quem tem 5 tem mais uma besteira. Essa é minha dentista. Tem outra aqui, tem mais 3 lá em cima. E tem vocês. Eu sou falho, cara. Eu sou falho. Quem anda mais próximo de mim sabe como eu sou falho. Não coloquem em mim a expectativa de vocês, coloquem em Jesus. Comigo vocês vão se decepcionar. Eu estou aqui pela misericórdia total do Senhor. Não sou melhor que vocês, não sou maior que vocês. Quer dizer, só se for maior que alguns na altura, né? Mas, cara, não tenho nada de diferente de vocês. Naamã era um homem sírio, adorava outros deuses. E ficou indignado porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Igreja, nós precisamos mudar isso. Para de colocar expectativas no homem. Para de usar a palavra de Deus para emparedar Deus. Você veio aqui para dar. Isso é caminhar pela fé. Falar, Deus, mesmo que as coisas não aconteçam, mesmo que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, eu permaneço. É para estar 7 mergulhos na praia em Manaíra, no meio do esgoto, eu vou lá. No verso 9, Naamã, no alto de sua soberba e orgulho, chega o profeta com seus cavalos, com seus carros. Imagina a comitiva. Aquele avião presidencial com 200 pessoas dentro, igual no Brasil faz. Quebrou a cara, o profeta nem foi lá. Naamã ficou indignado. E aquele veneno guardado nele, adormecido no coração dele, na hora que foi confrontado, veio à tona. Normalmente fica guardadinho o veneninho lá no coração. Mas quando nós somos apertados, quando nós somos confrontados, quando somos nós que vamos para a parede e não Deus, aí o veneninho vem à tona. Sai. Vem e aparece. É só apertar, é só instigar, é só falar, tá liberado, falar, vai, esculhamba com quem vocês quiserem esculhambar. Aí vira as costas para Deus, não é para a igreja, não é para o irmão. Tem alguma coisa para acertar com o irmão? Se você não acertou, a culpa é sua de não ter acertado ainda. Não tem que esperar a reunião, não tem que esperar. Não, cara, se tem algum problema, cola, chega e cola. Vou falar com o Igor. Igor, vem falar comigo. Quantas vezes não tive que pedir perdão a muitos aqui dentro, quando presbítero, quando diácono. Aí as pessoas ficam guardando no coração, até que tem uma chance, e aí vem aquela chance, e o cara fala, vou botar para fora agora. Começa a esculhambação, a guerra, a briga do veneninho que estava guardado no coração. E aí o que acontece? Sai dos caminhos que Deus tinha para a sua vida. Naamã fez isso. Na primeira oportunidade, pensava que ia ser assim, assado. Não estão fazendo do jeito que eu achava que tinha que ser feito. Esse nome bola de neve é muito feio, é estranho. Para quem é uma prancha? E aí, nessa hora aparece o veneninho que estava guardado lá dentro do coração. Mais cedo ou mais tarde, vai ser apertado e o pus vai sair. Aquele homem ficou indignado com o profeta, porque não fez nenhum show pirotécnico para curá-lo. E assim ficam muitos hoje, esperando um show, chamar a atenção, esperando que a igreja, que o pastor atenda aos seus desejos, como o gênio da lâmpada. Pega a lâmpada, o pastor é o gênio da lâmpada. Meu desejo é esse, Deus, meu desejo é esse. Quando na verdade Jesus é simples em sua maneira de agir. Isso não quer dizer que falte poder, que não mistura as coisas. Ele é simples, mas ele é altamente, totalmente poderoso.
Enquanto Naamã falou, cara, ele vai botar a mão na minha cabeça, vai descer raio do céu, vai vir fogo e eu vou ser curado, a coisa mais linda. Grava, bota no story, fica gravando aí pra gente poder botar nos stories. Fica ligado o que vai acontecer. O profeta fala, vai lá e dá. Nem apareceu pra ele, da janela assim, tá ligado? Quando a gente não quer que alguém entre dentro de casa. Fala, cara, vai lá, de longe assim. 7 mergulhos lá. O cara ficou indignado. Só isso. Quer dizer que é só isso. Esse veneno que Satanás tem implantado nos corações das pessoas tem um nome: orgulho. E é justamente o orgulho que tem tirado muita gente de dentro das igrejas, impedindo, por outro lado, que outros se acheguem à igreja e conheçam a Jesus. Porque o orgulhoso que está com esse veneno no coração não se conforma em ficar com aquele veneno para ele. Tem que sair envenenando outros. Tem que sair falando para outros. Acho que tua vida tem que seguir por esse caminho. Eu acho que toma esse veneninho para você aqui também. E aí, além de não saber conduzir a sua vida, quer saber conduzir os outros, sem saber nem para onde você está indo. Fica contaminando, quebrando a tua vida, a tua história, se afastando de Deus e afastando outros. Tem impedido curas de vida. Quem age assim tem impedido pessoas de ter um encontro com Jesus. Quem age assim tem afastado pessoas do destino que Deus tem para a vida delas, achando que é o oráculo que sabe de tudo. O orgulho é um veneno muito mortal. E nessa noite você precisa se livrar dele do seu coração. O orgulho, igreja, não tem amigo não. O orgulho não tem amigo não. Só tem interesse. Só tem interesse de quem está no fundo querer te arrastar para o fundo. Spurgeon diz assim: não há nada que tenha acesso tão fácil ao coração humano como o orgulho. Nem existe algum mal que seja mais frequente, pesado e eloquente e condenado na Bíblia. E é verdade. Tem algo fácil de entrar no coração da gente, é o orgulho. E é algo que é condenado mais que tudo na Bíblia. Salmo 58:3 diz assim: desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, todos aqueles que viviam mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora, se faz de surdo. O orgulho é esse veneno que o inimigo tem usado para destruir vidas, deixando as pessoas surdas. Mas não é que as pessoas ficam surdas sem conseguir ouvir som nenhum. Ficam surdas espiritualmente, pois não conseguem ouvir o que Deus tem mostrado, o que Deus tem falado. Não conseguem obedecer a palavra de Deus. Vem ao culto, vai à cela, mas só quer ouvir as pessoas, não quer ouvir a Deus. Prefere ouvir o que lhe agrada, o que lhe alimenta a carne. Tipo, tem raiva de um irmão, aí alguém vem fofocar desse irmão, aí a pessoa chega e transborda de alegria porque soube que o irmão é pecador, que o irmão está vacilando, assim como ele. Você pode aconselhar, pode acompanhar, do jeito que for, mas a pessoa não consegue obedecer porque não quer. O veneninho deixa surdo. Por outro lado, o que se humilha tem seu clamor e sua oração ouvida. Tem sua oração, seu clamor ouvido e respondido por Deus. E é aqui onde está a solução para esse problema. Daniel 10:12 diz: e ele perguntou: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Quem está contaminado pelo veneno do orgulho não consegue perceber as pessoas ao redor tentando ajudar. Acha que todo mundo que chega é para tentar atrapalhar, quando as pessoas estão tentando ajudar, como foi Naamã. Se revolta muitas vezes contra aqueles que um dia estenderam a mão para te ajudar. Se revolta, se coloca contra aqueles que têm tentado te abençoar, te ajudar, mostrando o caminho a ser seguido, como Naamã. Salmo 140, versículo 3 diz: afiam a língua como de serpente e envenena como víbora. Mas infelizmente o caminho daquele que tem se permitido se contaminar pelo veneno da serpente é a queda.
Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não tem erro. Não tem erro para o orgulhoso. Billy Graham falava: o orgulho vem antes da queda, baseado nesse versículo. É certo, cara. O orgulho vem antes da queda. 2 Coríntios 11:30, coloca aí na tela, por favor. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Em outras versões diz: se convém orgulhar-me, vou me orgulhar em minhas fraquezas. A palavra de Deus diz que quando somos fracos, somos fortes. Quer se orgulhar, quer ter orgulho, tem orgulho da sua fraqueza, tem orgulho da sua dependência de Deus. Essa é a nossa fraqueza, a nossa dependência em Deus. 1 Samuel 2:3. Não multipliqueis palavras de altivez, de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Pode até estar dando o resultado agora que você esperava. Pode até agora as coisas estão acontecendo e você falando: tá vendo como era de Deus? Tá vendo como é de Deus? Não falei que é de Deus? Mas cedo ou mais tarde, tudo é pesado. O tempo passa e a colheita vem. Não tem para onde correr. Se não arrancar esse veneno de dentro do teu coração, ele vai destruir a tua vida. E nessa noite o Senhor te dá o soro antiofídico dos céus para acabar de vez com os efeitos desse veneno na sua vida. Se permita ser tratado por Deus. 1 Pedro 5, versículo 5 diz: sejam todos humildes um para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Por isso que eu estava falando, é trabalhoso reconstruir, é luta, é guerra, é humilhante, a zombaria, é humilhante ouvir de pessoas que não sabem o que está acontecendo, o que aconteceu, mentiras. E essas mesmas pessoas tomando decisões equivocadas. Mas a palavra de Deus é clara. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É uma honra fazer parte de uma reconstrução. É uma honra fazer parte daquilo que Deus está fazendo para esse tempo. Nosso soro antiofídico para esse veneno do orgulho é a humilhação. E não é a humilhação como o mundo diz que tem que ser, mas é reconhecer que precisamos de ajuda. E ajuda de Deus. Que nós somos dependentes dEle, que precisamos nos afastar do que é mal. Que estávamos no caminho errado. Humilhar na Bíblia é uma palavra chamada aná, que diz inclinar-se, mansidão, necessidade de Deus. Isso é humilhar-se. Necessitar de Deus. Eu lutei 2 anos doente, falando: não, os remédios médicos, negócio de Jesus, que, mano, é Jesus. Gastei o dinheiro do mundo todo, tomei tudo que é remédio, me entupia, fiz tratamento e 2 anos, o orgulho tomando conta. Eu não vou dar o braço a torcer até que conheço Jesus, me humilho diante dele e Ele me cura. Se humilhe ao Senhor. Eu esperava uma cura espetaculosa, aquele negócio, pisei na igreja, puf, fui curado. Se Deus fizesse isso, eu virava as costas para Ele no outro dia. Ele me tratou, foi um processo. Tipo Naamã, 7 mergulhos. Esses 7 mergulhos representam bastante coisa, cabe numa outra pregação. Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E o nosso maior exemplo é o próprio Cristo, que sendo Deus se humilhou e veio à terra como homem para nos mostrar como devemos agir. Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz.
O que falta ao orgulhoso é obediência e humilhação. Porque ao obedecer e se humilhar, Naamã foi curado. E só se consegue por meio de humilhação. Provérbios 29 e 23, o louvor já pode se colocar aqui. Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Vou repetir. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Deixa Deus ir no fundo do teu coração nessa noite. Eu briguei muito o dia de hoje. Muito o dia de hoje para pregar essa palavra. A pastora está aqui, é testemunha. Eu passei o dia mal. Eu queria falar sobre Pentecostes, final do dia de Pentecostes. Fogo, manifestação da glória, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas eu passei o dia mal, trancado dentro do quarto, brigando com Deus. Porque é tempo de nos ajustarmos. Vem coisas novas por aí, amém? Vem coisas novas por aí. O que Ele nos pede é simples. E a gente fica criando expectativas gigantescas que Deus faz dessa maneira, vem a tua glória, e Jesus age de maneira simples. Ele fala, cara, quer ser curado? São 7 mergulhos só no rio. A gente precisa, igreja, abrir o nosso coração diante dele. Porque sempre que ele vai fazer algo, ele passa a peneira antes. Antes dele derramar algo novo, ele vai sondar os corações. Por isso que muitas vezes você vê, cara, quem é esse cara que agora está pregando? Quem é esse cara agora que está liderando? Quem estava escondido, ninguém via. Deus estava vendo. E Ele tem buscado no nosso meio justamente essas pessoas que tem um coração puro, que não tem um coração envenenado. Ou, se o coração estava envenenado, que acontece com todos nós por conta do orgulho, se humilhou diante de Deus e falou, Deus, quantos banhos são? 7? Eu vou mergulhar 14. Não é vergonha, igreja, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vergonhoso é permanecer leproso, sentado num trono parecendo num palácio, como se nada tivesse acontecendo. Não tem vergonha nenhuma a gente admitir nosso erro, nosso pecado. Nenhuma. Todo culto eu começo aqui orando, pedindo perdão a Deus. Não sei se você já percebeu. Vergonhoso é você estar leproso no altar. Vergonhoso é você estar leproso como se fosse um rei. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. É noite de nos humilharmos diante dele, de reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, e falar, Deus, me purifica. Eu quero viver o novo que o Senhor tem. Para isso, sonda o meu coração, mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que eu não saiba nem que é a sujeira, mesmo eu achando que já perdoei. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Nessa noite eu quero lançar fora todo o orgulho, todo o veneno do meu coração. Fecha os teus olhos, com a tua cabeça. Ele te ama. Jesus te ama. Como um bom pai, Ele tem zelado pelas nossas vidas. E por isso Ele nos corrige nessa noite. A começar por mim. Deixa o Senhor sondar o teu coração. Onde é que há ainda sintomas de envenenamento, de orgulho, de altivez, de independência, de justiça própria? Busca a verdade. Busque a verdade. Como eu falei, a informação e o falatório hoje é o pior veneno que existe no nosso meio. Não deixa que isso mais destrua a tua vida, te faça definhar. Que a pessoa envenenada no coração vai definhando, vai sumindo. E quando viu, já está distante de Deus. Essa é uma noite que o Senhor quer curar o teu coração. Essa é uma noite que o Senhor quer restaurar a tua alegria. Essa é uma noite
Que o Senhor quer quebrar as algemas que te prendem ainda ao orgulho. Se coloca de pé no teu lugar, vamos adorar o Senhor.